Olá, boa noite. Hoje na mesa redonda do Falando Sério, para fechar a semana, nós vamos estar conversando sobre o Evangelho, sobre trabalhos cristãos espalhados em várias cidades brasileiras. Vamos estar conversando com um pastor recém-chegado em Balsas. É o pastor Sebastião Inácio. Ele é da Igreja Batista Independente e está há cerca de 4 meses em Balsas, do estado de Pernambuco e da Paraíba, onde trabalhava, veio para o estado do Maranhão. E aqui desenvolve o seu trabalho. Ele vai estar falando para nós sobre as perspectivas desse trabalho, as propostas que tem para o trabalho aqui. E por que hoje pregar o Evangelho é diferente? Porque hoje, quando se bate de porta em porta, tem também as suas nuances pregar o Evangelho em várias partes do Brasil. O trabalho da Igreja Batista Independente em Balsas, como começou, como tem sido desenvolvido. O pastor Sebastião aqui vai estar falando para nós sobre diversas questões aqui do nosso cotidiano. E vamos mostrar também para você uma fazenda no município de Fortaleza dos Nogueiras, onde tem um criador, esta fazenda de 500 hectares, um criador está entusiasmado e está muito emocionado até com o que vem acontecendo em sua propriedade. É que pela segunda vez, em alguns anos, pela segunda vez, uma vaca pariu 2 bezerros de uma só vez. Então, essa história, Cantidiano Freitas foi lá para conferir de perto e vai nos trazer esta raridade aqui. Uma vaca parir 2 bezerros, tendo 2 placentas, uma foi num dia, outra no dia seguinte, é raro de acontecer. E nesta propriedade, em Fortaleza dos Nogueiras, já é a segunda vez. Você vai ver também as musas da Taça Velho Guerreiro de futebol, a tabela da Taça Velho Guerreiro, os campos, as equipes neste final de semana. E ainda, você ligando aqui no 3541-3161, vai concorrer a estes 2 ingressos que eu tenho aqui, que são da Musa da Taça Velho Guerreiro, que acontece amanhã lá no Clube Selva de Pedra, a partir das 8 horas da noite. E um show de muita alegria e beleza, onde molequinho e banda vai estar animando este grande espetáculo. Portanto, ao ligar aqui, você vai ter a oportunidade de, no final do programa, vamos sortear para estes 2 ingressos aqui. Ligue 3541-3161. Eu vou já então receber aqui o nosso convidado, o pastor Sebastião Inácio. Boa noite, seja muito bem-vindo, pastor. Boa noite, meu irmão Hilton. Boa noite a todos vocês que agora estão vendo o programa Falando Sério. Para nós é uma alegria poder estar aqui com você, compartilhando esse momento agradável e com certeza, sim, louvando a Deus pelo espaço que vocês têm aberto para o povo de Deus. Muito bem. Pastor Sebastião, o senhor é nascido em Pernambuco? Isso, sou natural de Serra Talhada, em Pernambuco. Certo. Sebastião Inácio. Tem alguma coisa a ver com Luiz Inácio Lula da Silva? Não, apesar de ter o Inácio, não é o Inácio de Lula. É o Inácio, na verdade, família. Meu pai, ele ainda é primo de Inocêncio Oliveira. Ele é um político bem conhecido, né? Inocêncio. Foi deputado, presidente. Exato. Meu pai é primo dele. Então, apesar de meu pai ser família dele, nós não éramos envolvidos em política também, não. Nós sempre, sim, estivemos neutros. Muito bem, está certo. Pastor, há quanto tempo? 4 meses em Balsas. Isso. Mas quanto tempo de ministério, pastor? Olha, nós estamos aqui em Balsas, nós estamos há 4 meses, mas no ministério desde 2004. Nós entramos como evangelista numa congregação, a primeira congregação lá no bairro do Ligeiro, em Campina Grande, e depois, em 2007, nós fomos ordenados pastor pela Convenção Batista Independente, e desde 2007 que nós estamos aí no ministério, em várias congregações, já tivemos em algumas outras, em várias regiões lá em Campina Grande, em bairros, distritos, e agora viemos. Distante da nossa cidade, lá em Campina Grande, onde estávamos atualmente, na Paraíba, essa é a primeira cidade que estamos vindo no outro estado. Tá certo. E, pastor, o senhor já trabalhava muito lá de forma bem diferenciada, tanto em Pernambuco quanto na Paraíba, com jovens, com louvor e com várias comunidades. Sempre o trabalho social foi um forte também no seu ministério? Isso, Hilton. Antes mesmo da gente entrar no ministério como pastor, nós tivemos o trabalho lá na cidade de Campina Grande. Então, a associação, a CPD, Associação Campinense de Prevenção às Drogas,
onde nós, na época, lá dávamos aula de karatê lá para a comunidade carente, pessoal, lá para tentar envolver aqueles jovens ali, levar a Cristo e, acima de tudo, afastá-los das drogas, né? Porque, infelizmente, é um mal temperado hoje na sociedade. E, por meio desse trabalho também, nós tivemos vários trabalhos em várias regiões lá de Campina Grande e outras cidades, juntamente ali em Campina Grande, como Fagundes mesmo, uma comunidade conhecida como Sítio Mãe Joana. E esse povoado mesmo, esse sítio, nós já tivemos até compartilhando alguns vídeos, onde você viu, nós parávamos o carro a cada 500 metros, onde tinha uma casa, nós abrimos a mala do som do carro, e ali abrimos o som e botávamos os irmãos, uma equipe muito preparadinha conosco, porém, nos faltava um pouco de amparados, né? Assim, em termos de estrutura maior para som, mas mesmo assim, você viu ainda como era levado o evangelho, onde as pessoas se animavam, crianças, nós tínhamos um momento infantil, interagimos com as crianças, e foi benção, muita benção naquele tempo, como nós queremos incluir também aqui em Balsas, né? Em nome de Jesus, estamos esperando o tempo certo de Deus, estamos projetando, estamos colocando aí um passo após o outro, para que a gente possa ter uma base para a gente começar a desenvolver o projeto assim no todo, como nós temos o chamado para desenvolver. Tá certo. E aqui em Balsas, pastor, como o senhor pretende desenvolver o trabalho na Igreja Batista Independente aqui? Como está sendo desenvolvido? Olha, meu irmão Hilton, nós temos o trabalho Batista Independente, ele é marcado por grande desenvolvimento assim dentro da ação social. Em Campina Grande, chegamos em Campina Grande agora, recentemente, e tem uma grande referência, o Colégio Núcleo Educacional Betel. É um colégio que é junto à igreja, e não só em Campina Grande, mas em toda a Federação Brasileira, nós temos aí vários colégios, e aqueles que não têm uma estrutura física para ter um colégio, suportar um colégio, geralmente têm procurado interagir de outra forma na sociedade. Por exemplo, hoje nós não temos estrutura física. Apesar do prédio que nós estamos hoje, é um prédio próprio, porém não tem estrutura física para comportar um colégio ainda. Mas o projeto que nós queremos trazer para Balsas futuramente é a estrutura para que nós venhamos ter um colégio aqui em Balsas, assim como tem em Campina Grande, colégio, uma metodologia de ensino muito boa, onde aquelas pessoas que não podem pagar um colégio particular, ela vai ter através da igreja. Né? Não é a igreja que mantém, é os Estados Unidos, Noruega, Suécia, né? Através da FERPAS, através aí da Compesco, que traduz as cartas, onde eles procuram padrinhos para padrinhar os estudos daquele aluno aqui no Brasil. Muito importante. Realmente é uma força no trabalho social em cada comunidade, né? Inserido com muita força. Exatamente. Então, olha, o evangelho, eu costumo dizer, se falta... Aí você chega na internet hoje, como nós falamos aqui há pouco, é um veículo que dá ferramentas. Na internet você vai lá, você pega um esboço, né? Você vai pregar, você vai falar do amor de Deus, né? As pessoas estão aí falando bonito, uma dicção bem melhor do que a minha, né? Mas, irmão, o que falta do povo de Deus é mostrar um pouco de trabalho. O povo está cansado de conversa, o povo está cansado de discurso. Nós queremos ver na prática. Deus, ele envia Jesus. O maior exemplo que nós temos é o de Cristo. Ele não era aquela pessoa que falava. Ele ia lá, lavava os pés do discípulo, dava o exemplo. Né? Estava ali junto com os prostitutos, com os pobres, dando exemplo. Então ele foi o maior exemplo que nós temos hoje. Então o evangelho ele continua, ele não mudou. É o mesmo. Os homens mudaram, mas o evangelho é o mesmo. Pastor, eu quero colocar algumas questões que a população, certamente o senhor já ouviu algumas inquirições assim também a respeito disso que eu vou estar lhe perguntando aqui agora e fazer uma bateria de perguntas aqui, um bate-bola aqui. Okay. Bom, só falou, por exemplo, Jesus que ia às vezes ali num prostíbulo e pregar a palavra para prostitutas e coisas. Se hoje, por exemplo, é normal, o senhor aconselha um cristão ir lá no prostíbulo pregar a palavra de Deus? É conveniente? É bom? É por aí? Uma palavra conveniente, uma pessoa só, olha, nós temos o dever, devemos ir sim. Agora, a prudência Deus nos deu. Então, meu irmão, olha, não só no prostíbulo, em qualquer lugar hoje, certo? Se existe pessoas de sexo oposto, acho que você tem que ter mais pessoas com você. Você deve sim. Você deve, esse é um dever nosso. Nós somos devedores de Cristo e temos que fazer isso. Agora, o que cabe a nós é termos sabedoria. Infelizmente, nós temos um mundo, meu irmão, que está muito difícil,
sabe? E infelizmente esse evangelho, do jeito que tem sido banalizado, tanto escândalo que nós vimos através de homens de Deus, né? E, quer dizer, homens de Deus entre aspas, que houve escândalo. Então hoje mesmo, até pelo um fato de prudência, você tem que ter uma pessoa, ter uma mulher ali, eu não vou pregar para ela só. Se é conveniente, se eu estiver passando em uma ocasião, não tiver outro meio, eu vou pregar, meu irmão. Surgiu algum problema, surgiu, é lamentável, mas Deus é minha testemunha. Isso não me dá o direito de viver, dizer que sempre eu vou estar indo sozinho, isso já é um ato meio suspeito. Correto. Correto. Então eu acho que a prudência, um dever nós temos sim, mas a prudência Deus também nos deu. Manso como as pombas e prudente como a serpente. Certo. Pastor, há 2000 anos atrás foi dito a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Ainda é assim essa mesma realidade? Ainda assim, Hilton. E, infelizmente, aquilo que nós falamos, a mensagem da cruz, ela tem sido um pouco esquecida. O povo tem caminhado muito para a mensagem de conquistas, mensagem de posse, mensagens de autoajuda. Mas usando até uma palavra que uma vez escutei de um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse, olha, nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto, que é diferente. Então nós estamos precisando pregar Cristo. Infelizmente, Hilton, nós temos uma dificuldade hoje em nossa igreja, bem como igrejas que têm pregado essa verdade como ela é. Nós temos dificuldades, porque o povo ele está correndo onde estão oferecendo. E muitas vezes as coisas não estão acontecendo. Porque para mim obter uma vitória, obter sucesso na minha vida, não é pelo ato de sacrifício que eu vou fazer diante de Deus. Deus não é menino, Deus não se deixa levar por chantagem ou por suborno, não. Mas quando nós começarmos a parar, quando nós começarmos a ter sinceridade na alma e saber que o que Deus quer para nós é aquilo que nós realmente estamos seguindo, sabe? Esperar no Senhor, sabe? A obediência é um princípio muito forte para as bênçãos de Deus vir sobre a nossa vida. E infelizmente, isso, o sofrimento e as dificuldades hoje é por essa. Tem muitos pregando aí, mas pregando prosperidade, pregando uma repartição denominacional, mas poucos estão pregando a mensagem da cruz. Então, ainda hoje, sim, há uma grande necessidade diante da realidade que vemos hoje. Muitas pessoas morrendo, pessoas aí, no nosso próprio contexto, aí nós vemos a realidade do que é. Verdade. Agora, pastor Sebastião, a questão de termos muitas denominações, popularizando muitas igrejas, isso é bom ou é ruim? Por que tantas igrejas existem hoje, pastor? Olha, meu irmão, esses dias, o último dia 16 agora, estivemos com a reunião lá na Igreja Luterana, a união de pastores aqui em Balsas. E no término da reunião, sempre nós temos um momento de confraternização, de comunhão, de conversar, de compartilhar, porque a união de pastor nada mais é do que unir o povo de Deus em prol de um objetivo, que é unir a igreja, levar o povo de Deus à adoração, e é uma responsabilidade a mais com a cidade, que não só cabe aos governantes, cabe ao povo de Deus fazer a diferença na sociedade. E, através disso aí, nós conversávamos com o pastor Flávio da Assembleia de Deus, né? E o pastor Flávio nos falava, ele disse, olha, lembrando o detalhe do corpo, né? Então Deus é tão bom, porque tem aquele que já gosta de um ritmo, mas bater palma, tem aquele que já não gosta, tem o que dá o glória a Deus bem alto, tem aquele que não gosta, mas, no entanto, todos estão num lugar onde estão se sentindo bem e, ao mesmo tempo, estão sendo conduzidos a Deus. A pergunta a questão não é se é muito ou é pouca igreja, se é bom ou ruim. A questão é, se tivesse em cada esquina uma igreja, seria melhor ainda. A questão é, o que é que estão pregando essas igrejas? O que importa é o que elas estão pregando. Então, se tivesse cada esquina uma pregando esse evangelho, levando a mensagem da cruz mesmo, com certeza seria uma grande bênção. Quer dizer, então há muita gente desvirtua muito o evangelho, mas não há como impedir isso, pastor? Olha, Hilton, impedir, eu creio que não, porque a Bíblia diz que é possível que haja escândalo, mas ai por quem veio. O Senhor, falando na parábola do joio e do trigo, ele disse que um dia vai haver a colheita. E que nós não mexêssemos. Que no dia certo, Deus ia mexer e ia saber quem era realmente o joio e quem era o trigo. Ele, unicamente ele, sabe quem é. E assim, o que nós podemos fazer, combater, é naquilo que eu faço como certo. Quando eu começar a pregar essa verdade como ela é, como a Bíblia nos ensina,
aí, meu irmão, nós vamos estar em paz com Deus, porque estamos fazendo nosso papel, sabe? Quando nós fizermos nosso papel, aí nós vamos estar em paz. Perfeito. Pastor, atendo aqui o nosso telespectador Nilmar, lá do bairro São Caetano. Obrigado, Nilmar, pela sua ligação através do 3541-3161. O Nilmar está dizendo aqui, quero parabenizar todos vocês do programa Falando Sério por ter levado esse assunto à televisão, é muito importante. Ele diz aqui, pastor, que o Evangelho de Jesus Cristo tem mesmo que ser pregado a todas as pessoas, pois ele veio para salvar todos os pecadores. Está parabenizando aí pelo que o senhor está falando. Amém. Que Deus quando te abençoe, meu irmão. E é louvável, meu irmão, que existem pessoas que ainda acreditam nesse projeto. Um projeto da mensagem da cruz, um projeto onde vai com a palavra de Deus como ela é. Eu, como já falamos aqui, a dicção não é muito boa. Né? Mas nós temos uma coisa no nosso coração. Tenho muito temor. Sou falho, erro, peco, mas existe uma grande virtude em mim, como havia em Davi e muitos outros homens de Deus. Que eu reconheço o meu erro e volto e me reconcilio com Deus. Isso é o princípio principal do Evangelho. Nós reconhecemos. Não é o difícil, Hilton, não é não pecar. O difícil é você dizer, eu errei. Isso é o difícil. É verdade, sem dúvida. Bom, você pode continuar ligando, tem muita gente ligando aqui no 3541-3161 para concorrer a estes 2 ingressos aqui que vamos sortear no final do programa para o grande evento amanhã da Musa da Taça Velho Guerreiro lá no Selva de Pedra a partir das 8 horas da noite. Estou conversando com o pastor Sebastião Inácio da Igreja Batista Independente. Quero pedir licença a ele agora para mostrar para você a alegria, o entusiasmo deste criador lá